Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma live e ela é muito especial porque hoje teve mudança na lei trabalhista. Que mudança não foi necessariamente a mudança na lei. Na verdade, a gente teve uma mudança em decorrência de uma decisão. A gente tinha uma liminar na ADI 6363. Então, Lewandowski, ministro, tinha feito uma liminar, que a gente vai comentar sobre ela. E aí, de repente, tudo pode mudar. No embargo de declaração, a gente teve uma interpretação que foi dada pelo ministro. Então, ninguém melhor do que um juiz extremamente atualizado, moderno, que tem um estudo exemplar para poder debater com a gente, explicar melhor que mudança é essa, como foi. E ele, com certeza, vai poder nos explicar. Então, vou chamar o Dr. Wagson para poder participar conosco. Ele que é juiz do trabalho, que tem aí uma atualização constante, vai poder com certeza explicar para a gente detalhadamente como foi a visão dele em cima disso. Então já vou convidá-lo aqui para ele poder começar a conversar com a gente. Quando o Dr. Wagson entra, a gente vai comentando. Boa noite, Olá, Dr. Wagson, tudo boa bem? noite, tudo bem? Tá me escutando certo? Ótimo, certinho. Todo mundo aí tá escutando, gente? Dá um ok pra gente. Então, Wagson, muito obrigada de ter aceito debater hoje, de conversar um pouquinho, porque é tanta mudança que a gente tem que procurar as pessoas que são referências. Então, muito obrigada mesmo de participar, de vir conversar, aceitar nesse momento de mudança, né? Que eu falo, quando a gente conversou, era uma coisa, hoje já mudou, é um É, cenário novo a cada minuto. Cada minuto é um flash. exatamente. Eu primeiramente gostaria de agradecer a confiança aí no meu trabalho, e de poder dar o espaço aí para debater, né? Eu acho que a gente chega numa síntese mais democrática, depois de muito diálogo, muita conversa, e esses canais propiciam isso, né? E hoje É está verdade. exigindo isso, que a gente pare um tempo maior para poder sedimentar essas questões que estão mudando a todo momento e em um ritmo frenético, né? Que É, a gente não para sentar, arquitetar algumas soluções e tem que dar respostas imediatas em qualquer área, né, que a gente for atuar, tanto como aluno, como professor, como juiz ou como promotor de justiça, procurador. porque é um caso procurador do trabalho, né? Uhum. Agradeço muito o convite, te acompanho já há um tempo nas redes sociais aí, viu, Graciano? Ai. Nossa, eu fico lisonjeada, porque eu também acompanho o Assim, senhor já faz um tempo. não, pode tirar o senhor aí, vamos falar, pode chamar de Wagner. Eu sei que meu nome é complicado, mas é bom para a gente Ai, estreitar uma relação assim que ai. eu acho que tem muitos frutos para ter aí mais para frente. Ai. Eu queria, para quem não me conhece, meu nome é Wagson, um nome Eu até ia pedir para o complicado. senhor apresentar e contar um pouquinho da história do senhor, porque todo mundo me perguntou, como você conheceu a gente nas redes sociais, que eu já Sim, acompanho. Conta sim, pra gente um pouquinho como é que o senhor foi para o concurso de juiz. Eu sei que o senhor já fez mestrado também. Senhor não, vou falar, sim, tentar falar você. Wagson, você mesmo. É, eu, eu milito na Justiça do Trabalho desde 2006, né, quando eu fui estagiário e servidor público. Fui técnico judiciário por 8 anos, lá no TRT da 18ª região. Só beber uma água aqui. Lá no TRT de Goiás. Talvez o meu sotaque está carregando o R aí, é porque eu sou goiano. Então, eu tomei posse com uns 22 anos, 21 anos mais ou menos, para técnico judiciário. Fui lotado numa vara do interior, Itumbiara. Uhum. E tomei posse lá como técnico judiciário. Na época não tinha PJE, eu fazia aquele ofício de juntada de petição, de autos físicos, eu peguei bem essa época. E depois disso eu atuei como assistente de desembargador, já no segundo grau. Era uma época que ninguém queria ser assistente de desembargador. Eu topei o desafio e fiquei nesse ofício por uns 7 anos, mais ou menos, né? Aí eu costumo falar que esse cargo foi meu xodó, é o que
trouxe todo o conhecimento para mim e, além do conhecimento, ele me proporcionou o aporte material para poder estudar e para poder me sustentar nessa jornada longa de estudos, né? Que para o concurso da magistratura, que sempre foi o meu objetivo. E depois que eu formei, tive a prática jurídica, mas sempre vinculada a esse cargo de assistente, né? Que eu fiquei por cerca de 8 anos. Prestei concurso, que eu falo do IAPOC, que é o Chuí. Foram mais de 22 concursos para a magistratura do trabalho. Foram muitos concursos. Eu costumo falar que é um caminho de humildade constante, um exercício de humildade constante com essas reprovações. E hoje, essas reprovações me trouxe uma segurança jurídica maior, tanto para os julgamentos, quanto para lecionar. Né? A gente tinha que estudar banca, examinadora, tanto de primeira fase, segunda fase, terceira fase. Às vezes você reprovava na sentença, voltava tudo de novo. E prestava concurso em outra região, com outra dinâmica, outra perspectiva. E eu sou daquela safra anterior à unificação do concurso. Uhum. E eu realmente prestei vários concursos, bati na trave em vários, tanto em Minas Gerais, aí Minas Gerais sempre foi meu caso, eu nunca entendi por que eu era reprovado em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, e aqui em Rondônia, que eu estou exercendo atualmente, que foi em 2012, eu fiquei na prova de sentença aqui, retornei em 2014, no outro estágio da minha vida, meu filho já estava prestes a nascer, meu primogênito, eu tenho 2 filhos, né? E aquela correria, a gente mudando de casa, recém-nascido, né? Aí, e o concurso, eu lembro que nesse concurso que eu passei, TRT-14, tinha outro concurso, tinha um TRT-3. Eu tinha feito a segunda fase, a sentença, que era no mesmo dia, eu tinha ido melhor no TRT-3 do que no TRT-14. Aí o TRT-3 não deu certo, o TRT-14, por incrível que pareça, deu certo. Aí eu tô aqui já há uns 5 anos como juiz de trabalho, gosto muito da região aqui, me adaptei bem, é um pessoal muito acolhedor, a gente se surpreende com muitas coisas aqui, positivas, né? E eu atuei aqui no interior, em Machadinho do Oeste, Rolim de Moura, cidades que eu nunca pensei que eu iria conhecer um dia, né? Cacoal, de Paraná, e agora eu estou na capital faz quase uns 3 anos, né? Daqui uns 6 meses, mais ou menos, eu faço 6 anos de magistratura. Então eu peguei aquela prática, tanto de estagiário, de servidor, para a magistratura. Eu falo que eu sou cria da casa, né? Eu não tive uma prática do lado de lá do balcão, né? Que eu sinto às vezes, né? Por exemplo, da advocacia ou na parte investigativa do Ministério Público do Trabalho, eu não tive isso. Então eu fiquei sempre nessa parte do judiciário. Tanto que as minhas primeiras experiências efetivas em audiência foi como magistrado. Como eu atuei mais no segundo grau, como serviço de bastidor, fazendo minuta de voto para desembargador, a minha prática em sala de audiência era pequena. Então, quando eu comecei a trabalhar mesmo como juiz, que eu peguei essas questões, esses debates, esse fervor de sala de audiência que a gente lida, né? Que é uma coisa prazerosa. Que cada dia eu falo, né? audiência, cada dia é um aprendizado. Eu adoro assistir audiência. É a linha de frente, né? É a linha de frente ali, né? O que acontece mesmo, né? O judiciário está personificado na figura do juiz, o cliente, o seu cliente, por exemplo, se ele vai falar bem ou mal, é do juiz de primeiro grau, né? No debate, no segundo grau, fica uma coisa mais abstrata, mais teses jurídicas mais ali para os advogados. Principalmente o cliente não entende tanto assim a segunda instância. Ainda mais no TST, né? E nesse caminho, né, eu tive uma oportunidade de fazer um canal jurídico, um blog, né, que é o www.magistradotrabalhista.com.br. Eu fiz esse canal em 2000 eu acho que faz uns 5 anos, eu acho que foi em 2007, 2008, tinham poucos blogs na época, eu lembro que tinha um que chamava Hierarquia Dinâmica e o outro Loucos pelo Trabalho. E esses blogs praticamente replicavam o que tinha no site do TST, por exemplo, né? Não tinha
um trabalho, Comentário, nada. nada, né? Nenhum comentário ou algum sobre um tema inusitado, não tinha assim algo a respeito que eu sentia falta. Aí quando eu era servidor, aí eu fiz esse blog. O blog já chamava Magistrado Trabalhista, apesar de eu ser o assistente, né? Assistente de desembargador. Mas ele me ajudou muito, 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 porque ele era um canal que eu tinha que estudar para poder alimentar, como até hoje, de fato, eu tenho que fazer. Então, você tem que estudar um pouco, parar, refletir, para poder fornecer aquele tipo de informação, um tipo de informação de qualidade e mais dinâmica que exige a linguagem, como você, professor, já sabe hoje. Textos jurídicos mais longos, o pessoal tende a dar uma refugada, né? Tem uma certa resistência, principalmente de graduação, que a gente observa muito. Então, eu quis otimizar um texto dinâmico e, ao mesmo tempo, profundo, né? E de algumas temáticas que não eram muito debatidas. A teoria da avestruz, responsabilidade civil pressuposta e outras coisas. E eu tive uma grata surpresa, porque o canal cresceu tanto que ganhou uma grande proporção que foi citado. Várias postagens daquela, apesar de não ter um rigor científico, porque a gente não lida com norma da ABNT, às vezes você não estabelece um padrão ali de referencial teórico mais detalhado, já porque é uma linguagem de blog, né? Ele não tem esse condão acadêmico. Apesar disso, eu já tive referência em julgados do TRT da 10ª região, da TRT da 9ª região, deixa eu lembrar aqui, TRT da 4ª região, usando como razões de decidir postagens do blog. E a que mais me surpreendeu foi fazer referência de uma postagem que eu fiz, de vedação do retrocesso, lá no Superior Tribunal Militar. Então, uma divergência de algum ministro lá do Superior Tribunal Militar utilizou de referência uma postagem do blog. E aí eu fiquei assim, super surpreso. Aí, como ganhou essa dimensão, eu falei, não, vamos continuar a alimentar. E hoje eu tenho alguns colaboradores, apesar de não produzirem tanto quanto eu produzo lá para o canal, eu tento fazer uma ideia de revista semanal, né? Inclusive, eu vou tentar colocar nessa semana algo a respeito dessas MPs, da questão da constitucionalidade, para fomentar mais o debate. É o tema nosso que a gente vai falar aqui, né, na live. E só fazer um adendo aqui, não sei se o pessoal vai conseguir ler, esse aqui é o meu livro da editora Juspódio. Eu ia até falar, tem o livro que eu vi, que é muito bacana. Ah, você leu o livro? Ah, que legal, que legal. Então, ele está no site da editora Juspódio, é para a carreira da magistratura do trabalho, é um guia completo para se preparar da carreira, tem relato da minha primeira audiência, da minha primeira sentença, de como eu lidei com essas expectativas, tem a questão assim, das vantagens e desvantagens da carreira e alguns depoimentos. É um livro que custou a sair, era para ter saído antes do primeiro concurso nacional, mas como a gente fica bem atarefado, eu estava unindo também os afazeres do mestrado, e me tirou muito tempo. Eu usar, e ainda como pai, esposo, né? E além disso, o dever de magistrado tirava muito tempo, sobrava muito pouca coisa para poder me dedicar. Mas deu certo, ele foi lançado no final de 2009, ainda está atualizado, né, com as perspectivas da carreira, e para quem tiver interesse está no site da Juspódio. Eu acho que esgotou a primeira tiragem, agora já está na segunda tiragem, foi uma surpresa também. Quem tiver interesse, e eu não sabia que você tinha lido. Eu ia mandar isso para você, para falar, contando. Aí você contou, tá, então deixa eu contar. E já tem um tempo, deve ter mais ou menos uns 3 anos, assim. Ah, que legal, que legal. Então... Bom, eu fico muito essa feliz apresentação. mesmo, saber. Nossa, e engraçado, porque eu tenho 2 grandes amigas que foram minhas colegas de faculdade aqui na Federal de Minas, que foram para Ji-Paraná. E aí, elas foram para a AGU, e hoje tem uma juíza do trabalho, que foi minha colega de sala de infância, que é a Fernanda Marques, que também está na mesma região. Sim, ela está fazendo doutorado, né, na USP. Né? Isso, na USP, Fernanda, querida, eu acho que ela está em Vilhena. Isso.
Esses dias eu vi. Bom, mas então vamos lá, né? Eu falei, vamos comentar aqui sobre a decisão de hoje, que eu falei, gente, é Embaixo de hora da gente declaração, né? embargos de declaração. E muita gente falou, foi decisão final da STF. Eu falei, não, não foi decisão final ainda. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, até para explicar, porque às vezes aluno de graduação, às vezes não teve processo de trabalho ainda, que é embargo de declaração em cima de uma liminar, como que foi isso, o que pode mudar. Aí eu queria, vou deixar mais você falar, porque eu tenho certeza que com uma maestria muito maior do que eu Que isso. explicando. Não, obrigado pelas palavras aí. Bom, essa eu acho que é a quarta live que eu estou fazendo sobre o tema. As outras duas foram, uma foi com um colega daqui, um advogado de direito previdenciário, o outro foi com um colega juiz lá o Fabiano, lá do TRT1, lá de Rio de Janeiro, e a outra foi com um advogado do Distrito Federal, né, que ela é especialista em compliance. Aí, assim, todas perguntaram a minha opinião, né? Aí, qual que é a sua opinião sobre o que está acontecendo dessa dinâmica trabalhista, desse estado de calamidade pública pela pandemia da Covid-19, essas relações trabalhistas, o que você pensa? Aí eu costumo falar assim, eu estou pensando aqui mais como, digamos, um aprendiz aqui do direito, como cidadão, né? Eu estou falando aqui até como professor. Dou aula mais em curso de pós-graduação. Realmente a gente está passando por uma situação totalmente não usual, totalmente atípica. Eu tô olhando de lado aqui, que eu estou com algumas anotaçõezinhas aqui, você me desculpe, tá bom? Então, como a gente está lidando com essa situação de calamidade pública e de viés internacional, a gente teve uma série de atos, tanto de várias portarias, resoluções administrativas, medidas provisórias, leis ordinárias. Está lá no Planalto, na minha contagem, deram mais de 300. Né? São mais de 300 atos. E várias questões, várias diretrizes relacionadas ao direito do trabalho. As principais são a Lei 13.979, que ela fala de algumas peculiaridades trabalhistas nesse estado de calamidade pública, principalmente no que diz respeito à falta justificada, né, pelos casos de isolamento e quarentena. A outra é a MP 927, que ela foi revogada em um dos artigos pela 928, né, mas a MP 927, ela traz aquele detalhamento de medidas que poderiam... Teletrabalho, férias. Exatamente, adiantamento de férias, adiantamento de feriados. Tinha a questão de suspensão do contrato de trabalho, mas sem nenhuma contrapartida, que foi revogado pela medida posterior, pela 928. Veio a 936, que é essa do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que é digamos, a mais polêmica, que estabelece como uma das medidas a questão da redução da jornada de trabalho com a consequente redução do salário, né? E também a suspensão do contrato de trabalho. Teve outras, a 944, tem acho que é a 945, trabalho portuário. A 944 é a linha de crédito, que é o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego. E que trouxe uma estabilidade provisória, né? Uma garantia provisória. Exatamente, da dispensa sem justa causa. E por último, eu acho que a 946, que é a do FGTS, do saque, né? Pela justificativa do momento de calamidade. Ela coloca um patamar. Que até isso a gente está discutindo, se é competência ou não do juiz de trabalho, se pode liberar um valor acima do que é aquele estipulado, se o pedido pode ser incidental no processo ou não, se pode ser por jurisdição voluntária ou não. Então, está uma panaceia e para quem está lidando com direito de trabalho, tanto na parte acadêmica para dar aula e na parte consultiva, eu acho que está tendo bastante dúvida. Passando aperto, né? E é difícil de até explicar isso, ainda mais para quem é leigo no assunto, né? Para aquele empresariado que não tem uma certa instrução e aquela parte mais hipossuficiente, o empregado em si. É muito difícil. A gente tem muitas questões, se aplica para o doméstico, não aplica,
Tem gente que fala que aplica, gente que fala que não aplica, aplica com restrição. Uma medida estava expressa nesse sentido aplicando, outra ficou um pouco mais silente, que é a 936, mas eu entendo que aplica. Bom, a minha opinião, essa é a minha opinião como professor, até que como magistrado a gente tem que olhar cada questão da problemática do processo, do caso concreto, né? Uhum. Então, eu acho que diante de um estado desse, de extrema urgência que exige essa calamidade pública, essa contaminação pela Covid-19, a primeira medida que deveria ter sido tomada é a vedação das dispensas sem justa causa e arbitrária. Então, eu acho que o governo, independentemente de adesão de linha de crédito posterior, independentemente de medidas no sentido de suspensão do contrato de trabalho ou não, deveria ter vedado e restringido esse poder de decisão contratual, unilateral, né? Ainda mais nesse estado emergencial que a gente se encontra. Tinha que ter estabelecido um liame, um prazo, né, de 60 ou 90 dias. Isso é a minha opinião pessoal. Um país que fez isso, de uma certa forma interessante, é a Argentina. Ela vedou toda e qualquer dispensa sem justa causa ou por motivo arbitrário, logicamente que ressalvados aqueles pedidos de demissão, aquelas justas causas que não tenham relação direta com algum afastamento pela Covid-19, ela suspendeu isso acho que foi por 60 dias, salvo me engano. Eu acho que era uma medida bem interessante nesse estágio atual que a gente se encontra. Como não foi feito, e foi feito de forma parcial, só em algumas situações, como na medida na MP 944, que é o Programa Emergencial de Suporte ao Emprego, só para aquelas empresas que façam adesão à linha de crédito e que tenham aqui o faturamento entre 360 mil a 10 milhões no último ano, e isso dificulta a implementação dessas medidas, ainda mais porque o maior quantitativo de empregadores são micro e pequenas empresas, e até microempreendedores individuais. Então, às vezes, aquele mau empregador, diante desse cenário dificultoso, que a gente não tem uma margem certa para agir, ele vai optar pelo caminho mais fácil, às vezes pela dispensa, sem justificativa nenhuma, e o pior, sem pagar as verbas rescisórias que ele entende. Então, caça seus direitos e procura seu advogado. E isso se agrava pelo quadro que a gente se encontra de suspensão das atividades jurisdicionais. Então, está suspenso até o dia 30 de abril. Né, as atividades de audiência e os prazos processuais. Quando voltar essas atividades, um processo que vai discutir alguma verba rescisória que não foi adimplida devidamente, fatalmente ele vai, daqui uns 3 meses, ser incluído para discutir uma possibilidade de acordo. Isso a gente tem que olhar todas as nuances, todas as conjecturas para poder estabelecer o melhor caminho. Eu acho como medida governamental, a primeira questão era a manutenção do emprego e a vedação irrestrita e geral de dispensas sem justa causa e arbitrárias. Eu acho que você daria uma vazão maior, uma concretude daquela dinâmica constitucional lá do artigo 7º, do inciso 1, que você deve falar muito bem em sala de aula lá, que aquela garantia lá dessas dispensas, né, arbitrárias e sem justa causa. Tem a Convenção 158. Eu ia até comentar, porque o meu posicionamento, meu mestrado foi em Direito Internacional e o doutorado em Direito do Trabalho. Então, eu tenho um posicionamento muito forte da Convenção 158. E aí, aquela discussão se ela realmente foi denunciada ou não. Da denúncia unilateral, né? Então, eu tenho, assim, alguns questionamentos que, para mim, deveria aplicar a Convenção 158 até hoje. Claro pois que não somente, mas... Aí lá tem que ter motivação das dispensas, né? Ou seja, por um motivo técnico, financeiro, né? Até para poder explicar para o funcionário, olha, você está sendo demitido por isso, porque a pessoa fica... Agora, por exemplo, estou vendo gente que está trabalhando em empresa há 15 anos, 20 anos, e chegou essa semana, foi surpreendido com uma demissão.
Então, para a pessoa, nesse momento, conseguir arrumar um outro emprego, é É quase terrível, impossível. quase É. impossível. E o pior que é aquela denúncia vazia do contrato, sem explicação Uhum. nenhuma e às vezes sem receber nada, né? É. Então, com as atividades paralisadas, com a questão da quarentena, do isolamento social, é uma questão terrível que, no meu entender, beira um estado de exceção. Tal qual Aham. lá aquelas questões lá de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. A figura mais próxima desse estado de calamidade que foi decretado é a questão do estado de defesa, lá do artigo 136, né? O estado de defesa Uhum. fala lá, grave, iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, dá para fazer uma analogia da hermenêutica e do trato dessas questões de acordo com o viés constitucional do Estado de Defesa. Por que eu falo isso? Eu também dou aula de direitos fundamentais do trabalho e direito constitucional do trabalho. E o que eu peço para os alunos, assim, fujam daquelas fundamentações chavões, daquelas fundamentações mais banais, né? De que, infringe a dignidade da pessoa humana, infringe o trabalho digno. Tá bom, não que isso não seja verdadeiro, Importante. Uhum. importante, mas você tem que saber balizar e argumentar de uma forma robusta para dar vazão ao debate, né? Aham. O que eu vejo muito desses doutrinadores, do pessoal que tá discutindo isso, aquela fundamentação mais usual, né? Não, infringe o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas vem cá, qual que é o seu conceito de dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana não tem um viés individual, de mínimo existencial, né? E esse mínimo existencial tem que ser garantido uma condição razoável de moradia, de vivência digna, de segurança, de educação. E, além disso, não tem um viés social de bem-estar coletivo. Você não é um indivíduo que está inserido naquela comunidade e, de alguma forma, você tem que contribuir para o bem-estar social. Também tem um viés, por exemplo, que a gente vê nesses debates mais acadêmicos, tem um viés também ambiental, não é? Uhum. A dignidade da pessoa humana também tem a questão de fraternidade, de sustentabilidade. Você, de alguma forma, está inserido na comunidade e também tem que trabalhar para a preservação e conservação daqueles recursos naturais para a geração futura, não é? Então, queira ou Aham. não queira, falar que a dignidade da pessoa humana por si só, além de Não você sustenta. banalizar o Instituto, né, você não sustenta um debate mais aprofundado sobre isso. Então, se você Uhum. olhar essa ótica da dignidade da pessoa humana nesse viés social, a depender do seu aporte metodológico, você facilmente consegue defender a constitucionalidade desse acordo individual, por exemplo, de redução da jornada e da redução do salário. Então, você Aham. tem que saber dosar essas argumentações constitucionais e doutrinárias para tentar uma síntese mais democrática possível do debate. E o que eu acho? Indo diretamente, como nesse estado de exceção, exige uma postura do intérprete um pouco mais diferenciada. Eu não gosto de falar muito em flexibilização, do jeito que a gente entende. Eu gosto mais de falar de sopesamento de direitos e garantias a depender de uma situação de emergência. Como estamos passando por uma situação totalmente anômala, que exige uma resposta já pronta e urgente para poder mitigar os efeitos dessa exposição comunitária, né? A gente já está falando de exposição comunitária do coronavírus. Essas medidas de quarentena e isolamento eram para ontem. A gente já até passou, do pico da contaminação. E o que eu vejo, às vezes, atividades funcionando, atividades não essenciais funcionando, e o pessoal descumprindo. E o governo, no meu entender, dessas medidas provisórias, principalmente o 136, eu entendo, né, que agiu com extrema percussiência e razoabilidade. E também sei, eu estava num debate pouco tempo atrás num grupo de juízes, eu defendia a constitucionalidade e fui quase execrado lá, quase foi
me tiraram do debate, que é um tema muito caro para direito do trabalho, né? Quando a gente fala de redução de jornada e redução de salário sem uma participação efetiva do ente sindical, você causa um debate acalorado. Mas quando você está num tipo de hermenêutica típico de direito do trabalho emergencial, o que a gente não tem no Brasil e que está no mundo, né? A gente não foi preparado para lidar com essas situações de urgência. E você tem que ter uma ótica sopesadora desses direitos e garantias. E sempre naquela vertente de respeito a alguns parâmetros, tanto da necessidade e temporariedade, ou temporalidade, quando alguns falam, alguns doutrinadores defendem. Então, devemos analisar essas medidas, sobretudo a questão da redução da jornada de trabalho e a questão da redução do salário, sempre com esse enfoque da necessidade da medida e da sua transitoriedade. Se a gente pensa que a medida não é transitória, aí sim a gente vai estar lidando com uma violação até grave dessas garantias mínimas catalogadas lá no artigo 7º, tanto da jornada de trabalho quanto do salário. E, por outro lado, se a única maneira, no meu entender, de dar vazão para essas medidas e de alguma forma, proteger o substrato da relação de trabalho, que é o emprego formal, o que te traz garantia, seria o acordo individual escrito. Porque é uma medida que os próprios partícipes da relação poderiam estabelecer já de pronto, incidir seus efeitos de forma imediata com a posterior comunicação do sindicato. Isso eu acho como medida constitucional, logicamente, que atendidos esse estado de necessidade e de transitoriedade que a situação exige. E dentro daqueles parâmetros da MP, da 936, né, de 25%, 50%, 70%, comunicação ao Ministério da Economia. Comunicação ao sindicato. Na minha visão, não esvaziou a atuação do sindicato. Quando você lê os dispositivos da 936, do artigo 11, que foi feita a referência nos embargos de declaração, está lá a comunicação do sindicato. O que foi feito na ADI 6363, e que eu vi uma enxurrada de lives, todos falando que o ministro entendeu como inconstitucional, e uma leitura mais apressada da fundamentação da DI 6363, da liminar, traz isso, né? Não sei se você teve essa primeira percepção, dá uma interpretação conforme, colocando fundamento da Anamatra, fundamento de uma nota técnica também da ANPT, que é coisa rara de se ver no Supremo Tribunal Federal, ambas batendo forte na inconstitucionalidade, e dá a entender que não ia surtir efeito, que era algo inconstitucional, e depois ele dá uma modulação na interpretação conforme para salvar o dispositivo e dar concretude, né, à comunicação do sindicato. Aí, de uma forma até um pouco surpreendente para alguns, né, ele vem desconstruindo isso, que na verdade ele não quis declarar inconstitucionalidade, ele estava dando uma interpretação conforme para manter o dispositivo e para dar uma segurança maior sem menosprezar a atuação do sindicato, que poderia se dar de forma posterior como ente fiscalizatório, né? Isso que eu entendi também, que eu já debatia antes, que eu defendia a constitucionalidade por conta disso. Só que o ministro usou uma técnica de declaração conforme a Constituição, que a gente também entende, né, eu, principalmente na minha atuação, como antes de declarar um dispositivo constitucional, você deve envidar aqueles esforços hermenêuticos para poder manter a validade daquele dispositivo, deixar como última medida derradeira para a declaração de constitucionalidade. Então, se você conseguir manter aquele dispositivo atacado com uma leitura constitucional, é plenamente válido, é o que foi feito, né? É aquilo que a gente fala de diferença de texto e norma, né? Que às vezes o pessoal da graduação, até quando está prestes a formar, não tem muito essa consciência bem clara.
de que a norma é objeto de interpretação do texto, né? O que ele fez deixou intacta uma norma que poderia dar, aliás, um texto que poderia dar vazão a várias normas, né? Aí ele pegou aquela interpretação que no entendimento do ministro seria mais constitucional e mais efetiva para a atuação do sindicato. Basicamente é isso que eu entendo. Eu sempre achei que é uma medida constitucional, que o ministro também ele agiu de forma acertada, principalmente nos embargos de declaração, apesar de achar que cabe às vezes um embargo de declaração aí, que ficou uma premissa às vezes um pouco obscura, que pode abrir margem para algumas discussões, né, principalmente da adesão do empregado em uma negociação coletiva posterior, deixando a faculdade do próprio empregado aderir ou não, né, com base no princípio da norma favorável. Isso, se é um acordo individual, deveria ser uma adesão em conjunto, talvez, né? Isso vai causar uma série de discussões. Vai causar uma discussão, sim. Fatalmente vai desembocar no judiciário. E é isso, a gente está lidando com uma situação totalmente diferenciada e voltando, dando primazia para a própria questão capital-trabalho, né, que ficou um pouquinho jogada de lado desde a 2017 com a reforma trabalhista. A reforma. Se você falava que eu dou aula de direito do trabalho, o pessoal já te jogava no escanteio. Não, e aí um dia me perguntaram, você vai dar aula de história, né? Porque o direito do trabalho não existe. Aí eu fiquei muito brava. Não, gente, e agora voltou assim. Eu falo que a gente voltou para poder falar, não, agora a gente viu que o direito do trabalho, ele é o cerne de tudo. Porque se a pessoa está sem emprego, ela não vai conseguir fazer mais nada, porque não vai conseguir pagar as contas, não vai ter a dignidade humana, e aí por aí vai, né? Então a gente voltou para o cerne. Para o cerne da discussão, tudo envolve renda, né? Renda, a questão de prestação de serviço, consumo, qualidade de trabalho, meio ambiente, qualidade tudo. de trabalho, exatamente. Aí a minha preocupação é essa, porque o que eu estou vendo aqui na prática, principalmente em Rondônia, às vezes é uma escolha precipitada do empresariado em dispensar. Uma série de dispensas sem garantia nenhuma de pagamento e ainda pela dificuldade que essas MPs têm de aplicação, porque gera discussão e você tem que ter um serviço de consultoria, né? E às vezes aquele empregador que não tem aquele fluxo de caixa que trabalha com o valor que ele recebe aí no dia, ele não tem condições ali de pagar uma assessoria mais de qualidade e para tentar solucionar aquela falta de recursos de captação financeira com aquelas medidas da MP 927, né? Com banco de horas, com adiantamento de feriado, de férias coletivas, né? Então, para implementar isso, você tem que ter uma organização. E o que eu estou vendo é isso. Aqui em Rondônia também, eu acho que a realidade é um pouco diferente aí de Minas Gerais, mas Minas Gerais também tem muito disso. A gente tem muito empreendedor aventureiro, né? Aquele pequeno comerciante que abre uma panificadora, que é ele que trabalha com a família, mais 2, 3 empregados, que sequer tem registro, que chama de diarista, né? Então, aquele vínculo trabalhista que não é tratado da melhor forma possível, que vai dar um reflexo futuramente lá na frente. E o que mais me entristece, que me deixa assim, bem condoído com a situação, é quando a gente está naquelas audiências que a gente tem o empregado com advogado e o empregador sem advogado. Então, o empregador em causa própria, né? Então, a situação da pessoa está mais difícil até, às vezes, do que o próprio empregado. E como você vai balizar essas situações? Você vai aplicar o princípio protetivo de forma invertida ou não? A pessoa está sem advogado, aí tem todas aquelas dinâmicas processuais de impugnação específica, né? Ônus da prova do empregador, de juntar todos os cartões de ponto, toda a documentação, aí tem aquela série de consequências. Aí a pessoa não traz a preclusão a escrita, ainda, que para a ele... preclusão. Aí você tem que falar 20 minutos para sua defesa. E é complicado você
tentar olhar essa dinâmica com viés de justiça mesmo, justiça social e substancial, né? Justiça material. Até porque você tem uma relação que ela foi assimétrica no tempo todo, né? E é difícil lidar com isso. Então, aí, olhando esse quadro que a gente está passando, emergencial, aí no meu entender, eu vejo a medida como constitucional por essas questões, tanto nessa questão da dignidade da pessoa humana no viés social, da própria garantia e manutenção do emprego, da questão da busca do pleno emprego, que está catalogada também na Constituição Federal, e vejo que a presidência, a Casa Civil, né, ao editar principalmente essa medida provisória 936, ela agiu de forma bem cautelosa. Ela é bem... quando ela vai fixar os objetivos, ela coloca aqui: preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e reduzir o impacto social. Ela sempre mantém como primeiro objetivo o emprego, a preservação do emprego e da renda. Você vê uma mudança do espectro do legislador, principalmente do que a gente tem observado desde a reforma trabalhista, que a intenção, sim, é manter de qualquer forma o emprego. Eu só acho que falhou das medidas que poderia elastecer a questão da proteção das dispensas arbitrárias e desmotivadas, sem motivo nenhum. Do jeito que eu falei, eu acho que tinha que estender essa garantia de forma irrestrita, que não foi feito. E ele veio com algumas medidas paliativas para a manutenção desse emprego, que se não tiver um outro suporte, que nem um dos auxílios emergenciais, dificilmente vai ser implementado. Só a empresa que tem realmente algum fluxo, alguma dinâmica mais trabalhada no Departamento de Recursos Humanos que vai conseguir implementar teletrabalho, antecipação de férias, aproveitamento de feriados, um banco de horas, né? Claro, né? Agora, aquele pequeno e microempreendedor dificilmente vai fazer isso. Vai optar pela solução mais fácil, entre aspas, né? Que seria a dispensa, e a pessoa procura seus direitos. O que a gente tem que esquecer um pouco também e retirar da cabeça, às vezes, desse mau empreendedor, que, mesmo tendo condições, não paga as verbas devidas, aquela ideia que a gente chama de justiça com desconto. Né, que tem um livro bem interessante para quem tiver interesse aí, é do John French, chama... Ixi, eu esqueci o nome dele, O Brasil... Afogado em Leis, isso, Afogado em Leis. Acho que é Perseu Abramo, que é a editora. Aí ele faz todo um intertexto do trabalho na era de Vargas, quando surgiu a CLT, naquela questão da constitucionalização lá do próprio judiciário trabalhista, que era um judiciário administrativo, e depois foi incorporado no Poder Judiciário Nacional, e fala da efetividade dessas medidas judiciais, se correspondia com a realidade ou não, e ele tinha uma crítica contundente, que falava muitas das vezes isso, que em muitas situações o empregado ele aparecia na Justiça do Trabalho para negociar verbas tipicamente salariais e de natureza assim, fundamental, que não poderiam serem transigidas, né? Aí ele chamava isso de justiça com desconto. E a gente tem que evitar a todo momento, lógico que guardadas as particularidades do caso, né, dos recursos que tem disponíveis, essa ideia nefasta, né, de você negociar e dar desconto em parcelas ali de natureza salarial. Isso que é a grande dinâmica que eu acredito que vai ocorrer num futuro próximo aí no Judiciário Trabalhista. Um incremento de reclamações trabalhistas, né, discutindo tanto a questão do vínculo empregatício, né, naqueles trabalhadores informais, naqueles pseudo-autônomos, né, que agora ficaram desprestigiados, desatendidos por essa situação emergencial. E muitos agora viram isso, né? Tipo,
Porque até então eles estavam Sim. recebendo, estava tudo bem. Tanto que ela fala, e o meu por fora? Gente, por fora vocês não vão receber agora. Então, acho que muitos vão sentir isso agora, nesse momento. E é A isso. Aí, informalidade. sim, sim, informalidade. E além dessa questão do vínculo empregatício, do reconhecimento, o pagamento das próprias verbas rescisórias em si. Uhum. Que está chegando ao meu conhecimento é isso. Várias dispensas sem a saudação daquelas verbas rescisórias típicas, né? E até Sem pagar. perguntaram aqui, está tendo uma discussão muito grande, porque algumas empresas estão alegando força maior, até por causa do estado de calamidade pública. E aí, o que as empresas estão fazendo muitas vezes? Elas fazem a demissão, mas não acertam, falando, é força maior. Não, gente, mas o pagamento de verbas rescisórias tem um pagamento de verbas. E aí perguntaram, porque na minha visão, Wagner, o 501, o 502, aplicaria em casos assim, estritamente emergenciais, realmente sejam força maior, e principalmente no caso de extinção do estabelecimento em razão de força maior. E aí o que eu estou vendo é aplicar, não, é força maior. São 50 empregados, vão ficar só com 20, para 30 aplica a força maior. De forma generalizada, né? Aplicar de forma generalizada, descomprometida, com a realidade, né? E assim, quando a gente parte para um pressuposto de constitucionalidade desses acordos individuais, não é que eu estou defendendo qualquer tipo de acordo. Isso que tem que ficar bem claro, né? Porque o acordo tem que respeitar as tratativas de ambas as partes. Não é assim, mandar um e-mail geral, estamos reduzindo 50% do salário de vocês até mais. Não, não é isso. Tem que ter uma participação efetiva do empregado para compor naqueles limites das medidas provisórias. E se não comunicado de forma atempada e devida para o Ministério da Economia e para o sindicato, vai tornar inválido. Tanto que os embargos de declaração esclareceu isso. Se não tiver essa comunicação posterior, que não é uma comunicação meramente homologatória ou como se fosse algo de arquivo do sindicato, pode gerar essa invalidade com o correspondente pagamento daquelas verbas que ele deixou de adimplir e o mais grave, pode gerar, inclusive, dano extrapatrimonial, pode justificar, inclusive, uma indenização por dano moral, que não é difícil fazer esse enquadramento. E é justamente claro por isso. Que são acordos dentro dos parâmetros da medida provisória, não é Exatamente. Qualquer acordo, gente. Então... Exatamente. Aí eu entendo por isso. Quando eu lido com questões constitucionais, eu tento a todo momento preservar a norma e dar um enquadramento ou uma hermenêutica que garanta a validade dela, de acordo com o que a gente já tem no ordenamento jurídico. Né? Mas, num primeiro momento, o que eu vi, uns 80%, tanto de doutrinadores famosos e de pessoas bem esclarecidas, entendendo que o ministro agiu de forma correta, reputando inconstitucional a norma. E não foi isso, tanto que eu acho que deve ter surpreendido essa vertente que entendeu pela inconstitucionalidade. Que ficou um pouco dúbio, nebuloso, né? Ficou dúbio, né? Eu acho que você acho que deparou com isso, né? O pessoal defendendo que era inconstitucional, tem um artigo. Muita gente mesmo. Olha aí, ele falou que tem que ter a negociação coletiva, tá vendo? Gente, mas. E aí, de repente, não, ele mudou, embargo de declaração teve efeito totalmente modificativo. Mas onde que estava isso? E ele jogou, e ele indeferiu os embargos. Ele julgou improcedente. Eu julgo improcedente. Como é que ele julga improcedente os embargos com efeito modificativo? Foi isso que eles colocaram. Eu geralmente, quando eu faço isso nas decisões, eu coloco assim, eu acolho parcialmente para prestar esclarecimentos. Né? Mesmo que você não entenda que era omisso, obscuro ou contraditório, você presta esclarecimento. Eu acho que é um tipo de acolhimento. Né? Mas quem sou para falar com o professor ali da liminar. Mas realmente ela deu essa discrepância mesmo. Uma primeira leitura dava... Do pessoal que estava. Deu. Eu não sei se você teve essa primeira leitura pela inconstitucionalidade, mas ela tangenciou bem esse tempo, porque ela juntou pareceres bem contundentes pela inconstitucionalidade. O parecer da ANAMATRE e o parecer da ANPT, eles reputam inconstitucional
por estipar a negociação coletiva. Coletiva. Do processo ali, do acordo entre empregado e empregador. Mas, na minha visão, eu entendo que a MP 936, principalmente ela não estipou isso totalmente. Ela manteve um núcleo essencial da atividade sindical, que é principalmente o poder de fiscalização. Mas, como eu falo, você tem que olhar isso de forma com uma ótica da necessidade e da transitoriedade, da temporalidade. Porque é uma medida temporária que ela não deve alastrar, né, essa redução tanto da jornada como do salário por um momento posterior, né, do que de 60 ou 90 dias, a depender do caso. E se isso acontece, a gente está lidando com abuso de direito, que pode ser questionado pelas vias judiciais cabíveis, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Agora, o que eu vi era mais ou menos isso. A medida é inconstitucional porque fere a dignidade da pessoa humana. Fere o trabalho digno. Eu falei, calma lá. Né? Alguns alunos falam, não fere o trabalho digno. Não, eu falei, calma lá. Ou o que você viu lá na aula? Lembra que eu falei que o trabalho digno são 4 pilares? O primeiro tem o pilar dos direitos fundamentais. A gente já está debatendo direitos fundamentais, sopesamento de direitos nesse caso, direito à saúde, direito social, a questão do contrato de trabalho, da redução do salário, da jornada. E também tem o outro pilar do diálogo social. Será que a medida provisória ela não atendeu esse pilar do diálogo social, mandando uma comunicação posterior para o sindicato, que poderia fiscalizar, como de fato esclareceu os embargos de declaração? Tem o viés da promoção social, do tendo trabalho digno. Será que a medida provisória não trouxe o auxílio emergencial também para poder mitigar esse efeito aí da redução do salário? E tem a questão do emprego produtivo, que eu acho que é a tônica da medida provisória, que é justamente resguardar o substrato maior ali do direito do trabalho. Porque é o liame empregatício. Não dá para a gente falar, às vezes, assim, de dignidade da pessoa humana, jornada de salário, jornada salutar, salário digno, né, e redução salarial, sem o pressuposto, né, o pressuposto do liame empregatício, infelizmente. Mas a gente está falando de conquistas históricas, esses argumentos sempre tiveram aí. Não, eu sei disso, mas a gente está lidando com um vírus, com uma mortalidade tremenda que está causando um rebuliço tremendo nessas, onde está passando mundial, e matando, né, pessoas. Um efeito mundial. A resposta era para ontem. Era para ontem, né? E como é um estado de extrema urgência, eu não vejo outra forma do que respaldar ou dar primazia para esses acordos individuais. Logicamente que com a comunicação e a fiscalização posterior do sindicato. Era isso que eu estava defendendo. Mas quando você fala nesses temas caros para direito de trabalho, jornada, salário e até dignidade mesmo da pessoa humana, e você vai defender, de certa forma, aí, uma mitigação, mesmo que temporária, você é quase apedrejado, ainda mais por esse meio que a gente se encontra, né, nesses debates trabalhistas mesmo, né? Mas aqui isso, mandaram uma pergunta, eu falei, então vamos aproveitar que já pedi para o senhor comentar, porque perguntaram sobre a legalidade da cobrança pelo sindicato para homologação dos acordos individuais, considerando a dificuldade das empresas no momento. Não, isso aí é conduta antissindical. Cobrar qualquer tipo de valor como se fosse órgão homologador, além de um abuso, né, dessa situação emergencial que não justificaria, é uma conduta antissindical e que pode ser tanto anulada quanto questionada judicialmente e ter repercussão pecuniária sobre isso. Né? E se realmente a conduta antissindical não cabe essa cobrança por parte do sindicato, né, ainda mais nesse momento. Isso aí, eu também tive alguns debates a respeito disso, dá para enquadrar em conduta antissindical. Eu só tenho uma nomenclatura de uma cláusula parecida, só não estou com o nome aqui na cabeça. Mas eu entendo como conduta antissindical e que não é possível a cobrança, não.
É uma forma que os Eu sindicatos acho, tentaram para falar, já que não tem a contribuição, então eles começaram a tentar cobrar. Mas isso realmente eu entendo que afasta o dever do sindicato de representação. Mas sim, e o mais grave também, né? Por isso que no meu entendimento da constitucionalidade do acordo individual, só que nesse momento, dentro daqueles parâmetros, dentro que observar daquelas tratativas entre o empregado e empregador. Tem categoria que não é organizada por meio de sindicato, né? Aqui em Rondônia, por exemplo, salvo me engano, as empregadas domésticas não têm sindicato. Eu até ia comentar, porque esses dias o Luciano Martins falou, não, mas todo lugar tem sindicato doméstico, na hora que a gente estava conversando. Olha, na minha região não tem em alguns lugares. Não tem. Por exemplo, além de não ter isso, essas tratativas negociais são longas. Você vincular uma negociação efetiva, já passou o tempo ali de alastramento da pandemia, dessa exposição comunitária, por exemplo, que está acontecendo. Então, o viés mesmo era evitar aglomeração e que essas assembleias não reunissem pessoas infectadas. E isso que eu entendi da leitura dessas medidas, por isso que eu achei bem razoável. Agora, mas pode fazer por meio de videoconferência. Eu falei, vem cá, depende de quem você está falando, depende da categoria. Quantas pessoas têm internet, celular. E depende se vai ser representado efetivamente, né? Tem a questão da representatividade sindical, que agora está um pouco mais tolhida pelo acordo individual lá das contribuições. Então, tem uma série de questões burocráticas que eu entendo que se você for observar essa burocracia toda, aí seria mais fácil aquela opção que eu te falei pela dispensa. Sem motivação e deixa tocar e depois a gente discute isso lá na frente. E isso que eu acho que a gente tem que evitar a todo custo, ainda mais nesse cenário, é garantir a renda, de alguma forma, nessa crise. A subsistência que eu falo praticamente nesse momento. E a gente não está no meio de, eu acho que teve a fala do ministro da Saúde que a saúde pública possivelmente entrará em colapso no mês de maio e junho. Então, ainda não está no ápice. No ápice, né? É quase um estado de exceção. E é porque não está acontecendo, assim, visivelmente. O que a gente vê, às vezes, na rua é comerciante mesmo com atividade não essencial funcionando, as pessoas indo ao banco, indo ao supermercado mesmo que de forma não necessária, né? E não está tendo, às vezes, aquela questão de lockdown, né? O pessoal fala, né? Só está tendo uma suspensão temporária de algumas atividades, né? Aquele isolamento em si, não sai de casa, não teve. E o que expõe a nossa sociedade como um todo, nossa sociedade brasileira, né, que tem um desnível social tremendo. Também é fácil a gente falar em isolamento quando a gente tem renda, quando a gente tem um vínculo formal e de onde tirar o sustento, né? Exatamente. E aqueles trabalhadores informais, aquele pessoal que depende do dinheiro entrando dia a dia, aquele pequeno empreendedor, é complicado de lidar com isso. Aí por isso, justamente por essas peculiaridades que eu entendo, se você tem que ter uma ideia um pouco mais elastecida ali do viés funcional desses acordos individuais. Mas igual eu quero deixar bem assim, claro isso, desde que observados estritamente os critérios ali obrigatórios das MPs, principalmente da MP 936, da comunicação, e sem tirar o respaldo do sindicato em um momento posterior. Né, tanto no viés fiscalizatório como no viés negocial, né, num outro momento fazer uma negociação mais benéfica, o empregado poder aderir. Isso que a medida trouxe, né, que a liminar e que foi agora esclarecida pelos embargos de declaração, né, que tem gente que fala, igual você falou, deu um efeito modificativo, né, duplo twist carpado, voltou. E causa essa confusão, né? E eu até imagino, para quem está prestando consultoria, agora pode. Saiu o MP, pode negociar. Opa, peraí, saiu uma liminar, não, vamos segurar aí, porque tem que ter o sindicato e tal. Agora saiu os embargos de declaração, não precisa vamos voltar. Mais. Não precisa mais. Aí vai para o plenário, né, dia 16. Aí não pode mudar.
pode mudar. É verdade. Então, realmente é um cenário que exige essa urgência e traz esses questionamentos. Não é uma questão fácil, é aquilo que a gente pode classificar de hard case mesmo. São casos difíceis e que vão desaguar no judiciário e a gente vai ter muito trabalho aí para definir essas questões, né? Ai, então, Madison, queria agradecer ao senhor. Agora que eu vi que, gente, vai daqui a pouco ainda cortam a gente, porque deu 1 hora a gente conversando aqui. Eu falei, adorei.